Chegamos agora ao 8º capítulo desse nosso terceiro portão, tratando sobre a questão do Tzimtzum, sobre a autolimitação divina. E o Nefesh HaChaim faz aqui uma pergunta importante. O Nefesh HaChaim nos diz o seguinte, olha, já falei para vocês que toda essa questão do Tzimtzum, toda essa questão de que a Kadosh Baruch Hu se autolimitou, não é um assunto que eu abriria. Não é algo que eu falaria para todo mundo, não é um assunto que eu iria tratar aqui no meu livro, um livro que vai ser vendido, vai ser espalhado pelo mundo. Essa é uma questão, a priori, escondida, do mundo da Kabbalah, oculta. Muitos e muitos conhecimentos da Kabbalah não podem ser compartilhados até que as pessoas estejam aptas a entendê-los. As Mishnah, em Masechet Hagigah, por exemplo, traz que tem conhecimentos que se só passa para um aluno que sabe pensar sozinho, para um aluno que ele é Chacham, para um aluno que ele tem Irat Shamayim, não para qualquer um. Tem conhecimentos que não podem ser distribuídos le'amon ha'am, para o povo inteiro, porque eles podem ser prejudiciais. Todo exército, todo governo tem seus segredos, tem conhecimentos que eles não compartilham, porque se o povo inteiro soubesse de determinadas coisas, isso daqui ia acabar atrapalhando a vida das pessoas e não ajudando. O Rav Kook traz, por exemplo, que num primeiro momento, o mundo inteiro acreditava de que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. E a Torá não falou do assunto, Chazal não falaram do assunto. Ninguém trouxe o conhecimento, que a priori é um conhecimento que a Kadosh Baruch Hu deve ter passado para Moshe Rabbeinu, de que, pelo contrário, a Terra também gira em torno do Sol, uma pequena galáxia no mundo inteiro. Por que esse conhecimento não foi passado? Ou o fato de que existem milhares, bilhões de galáxias por aí, de que a Terra é nada, é um pontinho pequeno em toda a existência. Por que esses conhecimentos realmente não foram passados adiante? Por que a Torá não contou isso explicitamente? Embora no Zohar a gente encontre questões ligadas a isso, tem aqui ali Gemarot que podem nos ensinar esses conceitos, mas por que isso não foi passado adiante? Por que isso não foi falado? Então, Rav Kook explica que o mundo ainda não estava pronto para isso. Então, por exemplo, se soubessem que a Terra não é o centro do universo, ela gira em torno do Sol, e que, na verdade, ela tem uma rotação própria, ela está o tempo todo girando, as pessoas que não têm a questão da gravidade, o conhecimento da gravidade muito firme dentro da consciência deles, iam ficar extremamente preocupados. Se o mundo inteiro está o tempo todo girando, tá bom que eu já percebi que eu não vou sair voando, mas talvez eu não vou construir cidades inteiras, prédios muito altos, talvez isso ia limitar o ser humano de desenvolver o mundo, na crença de que, olha, tá bom que eu não saio voando por aí, mas talvez se eu fizer uma coisa muito grande, pode ser que isso daqui não vai durar muito. Se a gente soubesse qual é a relação entre a Terra, o ser humano e a galáxia inteira, talvez num primeiro momento o ser humano ia se autodesvalorizar, pensando, olha, o que sou eu comparado com todo esse universo que tem aí afora? Então, foram necessárias várias e várias gerações nas quais esses conhecimentos eram ocultos, não eram sabidos, para que se formasse a compreensão, a consciência da importância do ser humano e a segurança do mundo no qual a gente se encontra, para depois, em algum momento, eu poder lidar com essa questão. Tem conceitos que você não ensina para a criança até que ele consiga lidar com isso. Então, pergunto Nefesh HaChaim o seguinte, olha, a questão do Tzimtzum, eu não ia falar sobre o assunto. Eu não ia nem abrir essa questão de que a Kadosh Baruch Hu se autolimitou e que, na verdade, ele se encontra em todo lugar, porque isso daqui é prejudicial. O mundo da Hassidut trouxe isso para a população geral. O mundo da Hassidut viu que chegou o momento de revelar certos segredos que, de acordo com o Nefesh HaChaim, não era para ter acontecido, mas eles revelaram. E chegou no conhecimento público de que a Kadosh Baruch Hu se encontra em todo lugar. E o Nefesh HaChaim disse que isso é extremamente problemático e potencialmente prejudicial. Por quê? Até então, até esse conhecimento, o mundo era dividido em dois, certo e errado. A Halachá definia claramente o comportamento de um Yehudi. Tem as coisas que podem, tem as coisas que não podem. Existe o certo, existe o errado. Existe a mitzvah, existe a haverá. E acabou por aí, não tem dúvida. São dois conceitos absolutos, de certo e de errado. Porém, quando aparece a questão do Tzimtzum, e você diz que a Kadosh Baruch Hu se encontra em todo lugar,
não somente na mitzvah, mas também no reshut, nas coisas permissíveis, e também na haverá, nas proibições, a Kadosh Baruch Hu também se encontra lá, de certa forma, escondido, uma camada atrás da outra, astore beastore, uma camada atrás da outra, escondido atrás da escondido. Mesmo assim, a Kadosh Baruch Hu se encontra lá. Então, você trouxe aqui, para a nossa equação, um conceito, uma ideia mais absoluta do que as ideias anteriores. Se antes a gente dividia o mundo entre certo e errado, esses eram conceitos absolutos, de repente, na hora que você diz que não, existe a Kadosh Baruch Hu que se encontra no mundo inteiro, esse é um conceito que está além do conceito da Halakha, a questão de certo e errado se torna algo subjetivo. Se até agora era muito objetivo, isso pode, isso não pode, no momento em que você fala que a Kadosh Baruch Hu se encontra por trás de tudo, então, peraí, a divisão entre pode e não pode perde um pouco o sentido, ela fica um pouco menos forte, não é mais tão certo e errado. Aí, sof, no fim, a Kadosh Baruch Hu se encontra tanto no certo quanto no errado, então talvez o errado não é tão ruim, porque a Kadosh Baruch Hu se encontra lá. Então, fala o Nefesh HaChaim, olha, esse era um conhecimento que estava no mundo da Kabbalah, estava no mundo escondido, porque ele é potencialmente prejudicial para a população em geral. Quem não tem a Yirat Shamayim necessária, quem não tem a compreensão necessária de que realmente a Kadosh Baruch Hu se encontra em todo canto, em todo lugar, mas isso não diminui nada no problema e no pecado e no problema essencial que tem na Haverá. Então, pergunta o Nefesh HaChaim, por que o Arizal falou do assunto? Por que o Arizal trouxe à tona essa questão? Tá bom que o Arizal não espalhou isso para o mundo inteiro, o movimento da Hassidut fez isso, mas o Arizal não deveria ter falado do assunto. Na hora que o Arizal traz isso para os livros, na hora que isso deixa de ser algo oculto, que talvez é passado oralmente de rabino para aluno, na hora que o Arizal fala e trata do assunto de forma um pouco mais clara, um pouco mais explícita para alguns alunos, isso tende a se espalhar. Se você quer que um segredo se mantenha um segredo, você não conta ele para ninguém. Na hora que você conta ele para 3, 4, 5 pessoas, tá bom que é um segredo, e você fala para eles, olha, eu estou contando para vocês um segredo, mas um segredo que é compartilhado com algumas pessoas, ele perde a força do segredo. Então, pergunta no Nefesh HaChaim, o que a gente ganhou com tudo isso? Porque o Arizal viu a necessidade de falar da questão do Tzimtzum, deixava isso em segredo, estava tudo em ordem, estava tudo mais fácil. Por quê, então? O Nefesh HaChaim traz para a gente uma Mishnah. Um conceito que aparece na Mishnah, pelo menos. A Mishnah em Pirkei Avot nos diz o seguinte, que todo aquele que mechalel shem shamayim beseter, a Kadosh Baruch Hu cobra dele begalu. Alguém que mechalel shem shamayim, alguém que despreza, faz algo chamado de sacrilégio com o nome divino, Chilul Hashem, certo? O famoso conceito de Chilul Hashem, de trazer Chilul Hashem para o mundo, que o nome de Kadosh Baruch Hu seja desprezado. Alguém que faz isso beseter, escondido, mesmo que você não faz isso perante ninguém, você faz isso somente num lugar escondido, onde está você vai ser cobrado begalu. Vão te cobrar, você vai ser castigado pelos céus de forma visível a todos. Assim aparece na Mishnah, certo? Que todo mundo que mechalé, todo mundo que despreza o nome de Akadosh Baruch Hu beseter, de forma escondida, ele causa desprezo para o nome de Akadosh Baruch Hu de forma escondida, ele vai ser cobrado begalui, num lugar visível, para ficar claro para todo mundo que o nome de Hashem não pode ser desprezado. Agora, perguntam os mefarshim, a priori eles levantam uma questão óbvia. O que significa lechalel shem shamayim beseter? Como eu posso desprezar, causar desprezo para o nome de Akadosh Baruch Hu, fazer um Chilul Hashem beseter num lugar escondido? Se não tem ninguém lá, não tem ninguém vendo, então o nome de Akadosh Baruch Hu não foi desprezado. Como é possível fazer Chilul Hashem num lugar escondido? Alguém religioso, por exemplo, que engana outras pessoas, alguém religioso que de repente descobrem que era um ladrão, roubou muita gente, ou fez muitas coisas erradas, isso daqui é um Chilul Hashem. Por quê? Porque você descobre, em algum momento da vida dessa pessoa, na qual ele fazia coisas erradas escondido, ninguém sabia, mas ele prejudicava, ele atingia pessoas,
Em algum momento, no momento em que todo mundo fica sabendo que tal pessoa, que a priori a gente valorizava ele como uma pessoa correta, uma pessoa direita, às vezes um grande rabino que faz uma coisa errada, isso daqui é um Hilul Hashem. Por quê? Porque descobrem que aquela grande pessoa que você valorizava, você acreditava que era uma pessoa que tinha fé, que tinha emuná, que seguia o caminho de Akadosh Baruch Hu, olha o que ele fez. Olha o que a conexão com a Kadosh Baruch Hu possivelmente causou para a pessoa. Então, isso daqui eu entendo que seja um Hilul Hashem. Quando você faz algo que ficou publicamente conhecido, isso é um Hilul Hashem. Porém, o que significa fazer Hilul Hashem Besefer? O que significa fazer um Hilul Hashem em um lugar escondido? Se não tem ninguém vendo, ninguém sabe do que está acontecendo, ninguém está sendo prejudicado, então não tem aqui Hilul Hashem. Então, fala de Hashem o seguinte, olha, a priori está se tratando alguém que faz algo que, se ele fizesse em público, seria um Hilul Hashem, mesmo que ele faça em segredo, isso daqui vai acabar sendo contado para todo mundo. A Kadosh Baruch Hu, de alguma forma, vai fazer com que todo mundo saiba disso. Ou seja, não é que realmente eu fiz um Hilul Hashem escondido, porque não tem como fazer Hilul Hashem sem ninguém vendo, mas se eu fiz algo que, caso alguém estivesse vendo, seria um Hilul Hashem, então a Kadosh Baruch Hu vai cobrar da pessoa isso de forma revelada, para todo mundo ver o que ele fez e o que aconteceu com ele. Essa é a explicação, meu fatinho. O Nefesh HaChaim traz aqui a priori uma expressão um pouco diferente. Fala, Nefesh HaChaim, o que é Hilul Hashem? O que significa Lechalel et Hashem? A priori, a palavra Lechalel, a gente traduz ela como sacrilégio. Você pega algo que é Kadosh, o nome de Kadosh, que é santo, e se transforma isso em algo ruim, em algo de rol ou algo problemático. Fala, Nefesh HaChaim, tem outra explicação para Hilul Hashem. A palavra Hilul, em hebraico, vem da palavra Halul, é algo vazio, um vácuo, algo oco. Hilul Hashem significa o seguinte, significa falar que o lugar no qual eu estou fazendo algo de errado, o lugar onde eu estou fazendo uma verá, Kadosh Baruch Hu não se encontra lá. Eu transformei esse lugar no qual eu me encontro em Halul da presença divina. A Kadosh Baruch Hu não se encontra aqui. A Kadosh Baruch Hu não está em todo lugar. Nesse lugar, nesse quartinho onde eu estou fazendo uma coisa errada, a Kadosh Baruch Hu não se encontra aqui. Isso é Hilul Hashem, falando Nefesh HaChaim. Hilul Hashem significa falar que esse lugar no qual eu me encontro está halul da presença divina. Está oco da presença divina. Kadosh Baruch Hu não se encontra aqui. Isso é Hilul Hashem. Alguém que faz Hilul Hashem Beseter, alguém que num lugar escondido, ele ignora a presença divina, ele finge que a Kadosh Baruch Hu não está lá, então ele vai ser cobrado Begalu e vão cobrar dele de forma explícita, forma clara, para todo mundo ver o que ele fez e o que aconteceu com ele. Ou seja, fala Nefesh HaChaim, existe um pensamento, existe a possibilidade da pessoa chegar na conclusão de que a Kadosh Baruch Hu não se encontra em todo lugar. De acordo com a compreensão que a gente tinha antes do Arizal trazer a questão do Tzimtzum, a gente conseguia imaginar que a Kadosh Baruch Hu em algum lugar lá em cima, olhando tudo o que acontece, talvez. Mas quando você olha de cima, muitas vezes você não consegue ver tudo. Talvez tem lugares onde a sua visão não chega, talvez tem lugares onde você não tem como estar a todo momento lá. Então, a visão que tinha antes da ideia do Tzimtzum, antes do Arizal trazer para o mundo esse conhecimento de que a Kadosh Baruch Hu se encontra em todo lugar, era também potencialmente prejudicial. As pessoas podiam pensar, olha, a Kadosh Baruch Hu se encontra somente em determinados lugares, ele não se encontra em todo lugar. Então, falando Nefesh HaChaim, o Arizal teve que trazer para o mundo a questão do Tzimtzum, a questão de que a Kadosh Baruch Hu se encontra em todo lugar, ele simplesmente está escondido, para criar dentro da pessoa a Yirat Shamayim, a fé, a emuná, o temor, a compreensão de que a Kadosh Baruch Hu se encontra em todo lugar. Shivite Hashem lenegdei tamid, a Kadosh Baruch Hu está o tempo todo, constantemente perante mim. O Arizal teve que trazer esse conceito do Tzimtzum para o mundo, talvez porque passaram 1.500 anos de Galut, 1.500 anos em que Am Yisrael foi perseguido em todo lugar onde ele morava, muita morte, muita perseguição acompanhou o povo judeu durante os anos da diáspora. Talvez passou muito tempo em que o povo parou de ver milagres, parou de encontrar diretamente com a Kadosh Baruch Hu, não tinham Beit HaMikdash, não tinham profetas. Então, talvez o Arizal tenha visto que o povo está se distanciando de Akadosh Baruch Hu e a compreensão, a consciência de que Hashem se encontra em todo lugar, a todo momento, foi se perdendo. Algo que era fácil de perceber antigamente.
certo? Fácil de perceber na época do Beit HaMikdash, na época em que você tinha, por exemplo, alguém que falava Lashon Hará, aparecia nele uma mancha branca, na época em que os castigos aconteciam de acordo com o comportamento da pessoa, era fácil de ver a revelação divina, ver como a Kadosh Baruch Hu interfere no mundo e se encontra e ouve tudo o que acontece. Mas talvez depois de 1500 anos de Galut, isso daqui foi se perdendo, essa consciência foi se perdendo, então o Arizal teve que trazer isso para a gente, teve que revelar a questão do Tzimtzum. Ele não espalhou isso por aí, mas ele trouxe para o mundo esse conceito, e só de trazer para o mundo esse conceito, já cria de certa forma, talvez de maneira oculta, mas já cria de certa forma no ser humano, no mundo, nos Yehudim, a ideia de que a Kadosh Baruch Hu se encontra em todo lugar. Então o Arizal teve que trazer isso. Mas falando Nefesh HaChaim, toda a meta do Arizal é simplesmente chegar na conclusão de que a Kadosh Baruch Hu se encontra em todo lugar, então eu devo tomar muito cuidado com o que eu faço, porque a Kadosh Baruch Hu está vendo, ele está acompanhando, ele se encontra lá, então eu tenho que tomar muito cuidado no meu comportamento. Porém, falando Nefesh HaChaim, na hora que você espalha isso para todo mundo, para a população geral, nem sempre a conclusão vai ser positiva. Nem sempre todo mundo vai falar, olha, Kadosh Baruch Hu se encontra em todo lugar, então vou tomar muito cuidado para fazer somente mitzvot e não averot. Falando Nefesh HaChaim, muitas vezes a conclusão vai ser, olha, Kadosh Baruch Hu se encontra em todo lugar, então ele também está nas mitzvot, mas também está nas averot, então não é tão importante tomar tanto cuidado com o que eu faço. Porque a Kadosh Baruch Hu também se encontra lá quando eu faço uma averá. Ele que me possibilitou fazer a haverá, ele que criou a ideia da haverá, ele que dá vida para aquela possibilidade de fazer uma haverá, então talvez também naquela haverá eu me encontro com ele. Fala Nefesh HaChaim, já que existem esses dois caminhos, precisa tomar muito cuidado. Mesmo quando Arizal trouxe esse conceito para o mundo, não era para espalhar por aí. Agora que se espalhou e agora que as pessoas podem chegar nessa conclusão, fala Nefesh HaChaim, vou tratar do assunto e vamos lidar com isso. Mas a priori não era para ter sido assim. Por isso fala Nefesh HaChaim, o Arizal trouxe isso por um motivo. Esse conceito do Tzimtzum, ele serve somente para que a gente tenha Irat Shamayim, a gente tenha temor aos céus e a compreensão de que a Kadosh Baruch Hu, ele acompanha tudo que cada um faz. Mas toma cuidado para que essa compreensão não chegue longe demais e você comece a achar que não tem certo e errado. Que a existência absoluta de Kadosh Baruch Hu, ela sobrepõe a questão de certo e errado, e tudo, na verdade, é certo, porque tudo, de certa forma, é conectado com Kadosh Baruch Hu. Por isso, eu falo Nefesh HaChaim para a gente tem que tomar, de novo, muito, muito cuidado com essa questão, e justamente por isso a gente está estudando aqui esse nosso livro. Em breve seguimos em frente.